Olá, meu povo, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar com vocês como usar simbolismos no seu ritual, no seu feitiço. Para que serve o triângulo, o quadrado e o círculo? Eu fiz um pequeno resumo aqui, duas páginas, para eu seguir a pauta aqui, tá? Vou seguir no texto e vou explicando para vocês os simbolismos, como você pode usar dentro do seu ritual ou magia, tá bom? Na magia e na geometria sagrada, o quadrado, o triângulo e o círculo carregam significados distintos e integrados. Então, você já viu dentro daqueles livros do Eliphas Levi, Dogmas e Rituais de Alta Magia, que tem aquele círculo todo elaborado e tem um triângulo em cima, que tem um quadrado e tem um círculo. Vou explicar para vocês o que quer dizer aquilo, tá bom? Vocês podem fazer esses símbolos, esses simbolismos, usar dentro do seu feitiço, do seu intento mágico. Vamos supor, você pode colocar velas em triângulo, velas em quadrado, velas em círculo. Vocês podem fazer essa geometria sagrada, vamos supor, a toalha quadrada, aí as velas em triângulo, a bacia no meio em círculo. Vocês vão usar esses três artefatos geométricos para trazer poder. Então vamos lá. O círculo é sempre associado ao número 1, ou seja, o uno. Todo simbolismo de geometria tem a ver com um número, tá bom? Então vai até o número 6. Então, o círculo é a forma mais básica universal, ou seja, é o zero, tá? Representa a unidade, a perfeição, o infinito, o universo. Pode ser interpretado como o centro da criação, a origem e a essência de todas as coisas. É por isso que a gente faz um círculo mágico, ou seja, ali dentro é a origem de todas as coisas. Associada ao número 2 vem a cruz, que simboliza o oposto e as dualidades universais, pois tudo é dual, como diz na lei hermética, né, do nosso amiguinho Bafomé, tudo é dual. Então, na imagem do Bafomé, você já vê que está tudo em opostos, luz e sombra, água e fogo, terra e ar, e assim por diante. Então, a cruz representa os opostos e a interseção entre ela é o uno. Tá? Associado ao número 3, temos o triângulo. Representa a mente, o espírito e a energia, sendo a união dos opostos da cruz. Um triângulo com a ponta para cima simboliza o fogo e a energia ascendente. Lembra que eu expliquei da cruz? Enquanto um com a ponta para baixo pode representar a água, a energia descendente. Então, um assim é ascendente, um assim é descendente. Para subir o espírito, para descer o espírito. Em vista que, por ser um formato de 3 partes, nas culturas cristãs e babilônicas e egípcias, o triângulo simboliza a Santíssima Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, mãe, a deusa, o Deus e a criança da promessa, e assim por diante. Além disso, pode o início, meio e fim, corpo, alma, espírito. Então, o triângulo eu acho que é a potência máxima de todos, vocês veem, né? Os Illuminati, é o olho divino no poder da criação. Então, o triângulo para mim é a representação maior de poder dentro de artefatos mágicos e geometria. Então, quando você quer manifestar, coloque o triângulo. Além disso, também pode significar pai, mãe e filho, e também o poder, luz, magia, força e sabedoria. O quadrado simboliza a estabilidade, a terra, o equilíbrio e a forma do reino físico. Representa a manifestação, concretização e estrutura. Então vocês entendem que aquele símbolo que vocês vê em cima lá do livro, deixa eu ver se eu acho aqui o meu livro Dogmas e Ritual de Alta, não, tá lá do outro lado que eu estou lendo ele ali, então não vou poder achar. É que tem muitos livros. Se vocês forem ver um símbolo dentro do ritual, do Dogmas e Rituais de Alta Magia, você vai ver lá que tem um símbolo, aí dentro tem um triângulo, aí tem um quadrado e tem outro símbolo. Isso tem esses significados. E tem um que tem até debaixo do triângulo tem uma cruz. Então, são esses os significados simbólicos. Quando você coloca essa imagem, ou quando você coloca os seus artefatos mágicos nessa disposição, um círculo, aí um triângulo, um quadrado, depois outro círculo, você está trazendo o poder máximo da manifestação. Quando você... Eu tenho uma anotação aqui que eu fiz. Não, é aqui.
Gente, tudo eu anoto. Até quando eu tô fazendo coisas para vocês, eu vou lá nas minhas anotações antigas e trago para cá. Quando você vai fazer o ritual da Goetia, que você usa toda aquela parafernália que ele fazer ensina, em alguns livros está o triângulo lá em cima, fora do círculo mágico, virado para cima, com a ponta para cima. Esse triângulo é de manifestação de Daimon. Daimon tem que se manifestar dentro daquele círculo que está dentro daquele quadrado, que está dentro daquele triângulo, lá em cima. Então ele está virado com a ponta para fora, com a base virada para o magista e a ponta para fora. Quando você vê esse círculo do Eliphas Levi, dogmas e rituais de alta magia para mexer com Goethe, e tá a base lá e a ponta virada para você, é para trazer algo bom, alguma entidade sutil, para manifestar algum espírito bom. Vou colocar bom e mal para que vocês entendam, tá? Vocês sabem que na minha concepção não existe bom e mal. Tanto uma coisa quanto outra serve para as duas coisas. Se vocês não são as pessoas coisadas, vocês vão entender. E aí, as pessoas veem, às vezes, esses simbolismos do dogmas e rituais de alta magia e replica, sem saber a direção do triângulo que está lá na cabeceira desse símbolo. Eu vou ver se eu acho, peço para o meu filho, Nicolas Butera, colocar aqui para mim. Por quê? Eu vou pedir para ele colocar os dois, tá? De um lado, do lado esquerdo, os de energias densas e do lado direito de energias, na verdade, do lado esquerdo de energias sutis e do lado direito de energias densas. Por quê? Energias densas de materialização, ou daimons, energias sutis de ascensão ou deuses, ou anjos, seja lá o que for que você for usar. Então, vocês sabendo o significado desses artefatos mágicos, vocês vão ter uma possibilidade de manifestação com mais efetividade, tá bom? Isso são coisas que as pessoas não explicam, porque eles querem que vocês fiquem dependente deles, ou do livrinho deles, ou da ordem deles. Escravo. Então eu tô explicando para vocês fazerem em casa, façam com cuidado, tá bom? Tem mais alguma coisinha aqui que eu coloquei? Tá. O pentagrama. O pentagrama todo mundo acha que é esse aqui, assim, né? Virado de cabeça para cima. Isso é um pentáculo. O pentagrama é só a estrela, tá? Interpretações mais comuns, vamos lá. Wicca e neopaganismo. Não, gente, se alguém falar, porque não é, tá lá no Gemini do Google. Se o Google tá dizendo que é, se der um Google, você vai achar a mesma coisa que eu. No neopaganismo, o pentagrama com a ponta para cima é visto como um símbolo de proteção e magia, representando os 5 elementos da natureza, 5 elementos e o espírito. No satanismo, o pentagrama invertido com a ponta para baixo, que seria esse aqui, é utilizado para algumas correntes de satanismo, deixar claro que é utilizado em algumas correntes, nem todo mundo que usa ele invertido quer dizer isso, tá, gente? Não vamos confundir todo mundo que usa pentagrama invertido com Satanás. Em algumas correntes do satanismo, ou é o simbolismo do satanismo ou a subversão da ordem natural. No meu caso, é a subversão da ordem natural, tá? Representado a descida do espírito na matéria, ou o domínio da matéria sobre o espírito, ok? Na Umbanda, o pentagrama simboliza a união e a síntese dos elementos da natureza, água, fogo, terra e ar e espírito, sendo um símbolo de proteção e equilíbrio. Ou seja, na Umbanda tem o mesmo significado que na Wicca e paganismo, tá? Então nem todo mundo que usa isso aqui pode se dizer bruxa, às vezes é um bandista, tá bom? Apesar que tá pingando bruxa aí de todo lugar, né? Para mim, fez magia feiticeiro, tá tudo certo. Na maçonaria, o pentagrama ou a estrela flamígera, cheia das frescuras, né? Representa as 5 virtudes que orientam o maçom em sua jornada: força, beleza, sabedoria, virtude e caridade. Olha, eu não sei em que nível de beleza que eles estão falando, né? Porque hoje eu vou falar uma coisa pra você: tem maçom feio, viu? Feio como pessoa, não beleza externa, né? Interna. Na alquimia, o pentagrama pode representar o microcosmos do homem, com as 5 pontas simbolizando os 5 elementos da natureza e o espírito. Percebe que tem associação em quase todas as vertentes, exceto a do satanismo? No cristianismo medieval, o pentagrama era utilizado como um símbolo de proteção contra o mal e as forças do mal, representando as 5 chagas de Cristo.
E aí foi quando as bruxas pegaram como simbolismo dela em subversão à igreja. O pentagrama estava lá no medieval, nas igrejas primeiro, depois é que virou o símbolo da bruxaria, tá bom? Na antiguidade clássica, em algumas culturas antigas, o pentagrama era associado à deusa Vênus e o culto da natureza. A deusa Vênus, para mim, acho que foi a primeira deusa de todas as deusas, né? Podem falar o que quiser, mas a bicha é antiga, representada lá no tempo do Paleolítico já, os peitão, né? É importante ressaltar que o significado do pentagrama pode variar significativamente de acordo com a cultura e a tradição que se refere. Então, não é uma como é que eu posso dizer? Não é um padrão. Não há um padrão para se usar o pentagrama. Cada vertente vai ter o seu significado de acordo com aquilo que ele é usado ou que é conhecido dentro daquela vertente. Então, muitas pessoas às vezes veem um macumbeiro, entre aspas, né? Um candomblecista, um umbandista usando, fala assim, pô, tá querendo ser bruxo, mas não é. Aquilo tem um significado diferente dentro da vertente dele. O maçom usando o pentagrama tem um significado diferente, né? Eu acho que o significado dos maçons é parecido com o dos luciferianos. Se eu tiver errado, me diga aqui, tá? Mas de acordo com o Jorge de Lúcifer, é parecido. Eu acho que é uma mistura dos maçons com os do satanismo, tá? Eles são subversivos. Em algumas tradições, o pentagrama é visto como um símbolo de proteção e magia, enquanto em outras é considerado um símbolo de rebelião e subversão, que seria esse aqui, ó, tá? O hexagrama é aquele que todo mundo conhece, que fala que é a estrela de Davi, que tem 6 pontas, então vamos lá, né? Bom, peraí, antes de eu falar sobre isso, vou falar sobre o pentagrama dentro da magia. Ele vai ser aquilo que você quiser que ele seja. Eu vou explicar aqui. Ó, aqui eu tenho um pentagrama que, de acordo com o sentido do meu corpo, ele é invertido, está na mão direita, tá? Desse lado aqui, eu deveria fazer um com a ponta para cima, na mão esquerda. As pessoas me perguntam se eu estou com um pentagrama satanista, satânico ou luciferiano, tá? Eu vou explicar mais ou menos o sentido do pentagrama invertido e um pentagrama de ponta para cima, de acordo com o meu conhecimento, tá? Pode ser, como eu disse, tem várias vertentes, cada um entende ou aprende do jeito que quer, mas eu vou explicar mais ou menos para que as pessoas entendam, tá? Antigamente, lá nos primórdios, o pentagrama com as pontas para cima quer dizer os 4 elementos femininos para a ascensão do espírito, ou seja, algo que tem dentro da mulher que vai para fora e toca o divino. Os homens, por não ter o poder do feminino, da criação, que já nasce conosco, usaram artefatos mágicos para trazer os 4 elementos, por isso que eles usam aquela parafernália, fogo, terra, água e ar, que veio com a alta magia, para trazer o espírito para dentro. Então, de acordo com as vertentes mágicas básicas, primordiais, o pentagrama para cima é que a mulher tira o que é dela de divino e joga para fora. O homem pega o que tem de divino na natureza e traz para dentro. Tá bom? Voltando ao hexagrama. Bom, já expliquei o pentagrama, vamos voltar lá para o hexagrama. O simbolismo do hexagrama simboliza a junção dos 2 triângulos opostos, imaterial e o material e a manifestação, tá? Significados e usos no ocultismo. Vamos lá. Proteção e delegação. No passado, os feiticeiros medievais acreditavam que o hexagramas e os outros símbolos entrelaçados, sem lacunas, eram protetores, impedindo a entrada de influências negativas, sendo usado para delimitar zonas seguras para o seu ritual. É aquilo que você vê dentro do hermetismo, satanismo, goétia, tá? É para isso que serve o hexagrama de acordo com o Goggle. Não, tem nos livros também de Eliphas Levi, tem muitos livros de simbolismo, tem muitos livros de ocultismo que explica isso, principalmente naquele livro, não acho que eu vou deixar o link do livro aqui para vocês, Geometria Sagrada, tá bom?
Na magia cerimonial, o hexagrama é usado em práticas mágicas como um talismã para conjurar espíritos, sendo associado a diferentes forças e entidades, com os 7 planetas da astrologia. Reconciliação dos opostos. O hexagrama, com seus 2 triângulos equiláteros entrelaçados, representa a união dos opostos, como fogo e água, que é um conceito central em práticas como a alquimia. Na Umbanda, o hexagrama é interpretado como a representação da essência humana, com os triângulos superiores sendo a ascensão e o inferior a queda e o centro o livre-arbítrio. Então, agora vamos falar da magia Rosa Cruz, tá? Em algumas tradições mágicas, os 7 planetas da astrologia são associados aos ângulos e ao centro do hexagrama, assim como as sefirotes e na árvore da vida. Então, vocês vão entender que toda vez que vocês forem mexer com geometria mágica, sempre vai estar uma coisa associada à outra, que vai te levar a um outro conhecimento, e assim você vai juntando artefatos dentro da sua prática. Eu estou passando aqui um compilado para a hora que vocês for fazer um feitiço, procura colocar nessas disposições. Vocês vão ter um resultado muito mais efetivo. Então, estes símbolos, quando combinados, podem representar a união do físico, o quadrado, do espiritual, o triângulo, da energia universal, o círculo, formando uma representação da natureza divina do cosmos. Então, quando eu fiz o último feitiço, que eu fiz um ritual grande aqui em casa, com uma amiga minha que estava precisando de um help, quando a gente olha de cima, a gente já consegue ver esses simbolismos na disposição dos artefatos mágicos. Então, vocês podem usar e abusar dessas associações. Só naquele caso que você vai chamar uma entidade que você tem que olhar a direção correta dos artefatos, entende? Principalmente do triângulo, que você vai pôr lá em cima, fora do seu círculo mágico. Então, triângulo para cima, você vai trazer energias densas, ou um daimon, e triângulo para baixo, você vai trazer energias sutis, que pode ser uma deusa ou anjos. Eu espero que vocês tenham gostado. Anotem essas informações. Aqui é Mônica Conchita, como sempre, falando de magia. Vou fazer almoço para mim e pro boy, que estamos com fome. Beijo, beijo. Fui.